Jornal. Vem aí, mais um programa campeão de audiência. Jornal FM, audiência popular, o povo em primeiro lugar. Política, entrevistas, debates, as notícias policiais. Chegou a hora de ligar na audiência popular. Aracaju vai sintonizar, é a rádio no meio do povo, é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. Meu grande abraço, são 13 horas e 10 minutos aqui no Audiência Popular. Que maravilha, né? Estava precisando, Aracaju, tá muito calor. Agora, infelizmente, benefício para um, prejuízo para outros, né? Mas nesse ponto aí eu não vou criticar a prefeita, não, que ela está chegando agora. Não tem condições de manter uma estrutura, não. Mas vamos falar sobre a prefeitura de Aracaju. Quando a gente fala aqui, a gente não é contra a nada. A gente simplesmente tem liberdade e não está amarrado na assessoria da prefeitura. Por isso que a gente fala, né? Se eu estivesse ganhando lá, claro que eu não ia falar. Isso é normal, natural. A maioria está aí, benefício A, benefício B e tal, não fala. Eu quero parabenizar a Emília, o primeiro ponto. Parabenizar porque ela levou para a comunicação da prefeitura e aí acaba de vez a carreira jornalística de Carlos Ferreira, né? Boa tarde, Wilson. Grande abraço para você. O povo aceitava que ele fazia um programa de jornalismo sendo assessor da prefeitura. Itaba era a mesma coisa, só que Aracaju é diferente. Aracaju é diferente. Olha, Carlos Ferreira, para mim, é o melhor que tem. O cara é bom. Isso aí eu bato aqui no peito, que eu aprendi muito com o Carlos Ferreira. Já tivemos alguns problemas, não pessoais, mas enfim, coisa de comunicação mesmo. Mas eu sou honesto para dizer, se tiver alguém aqui, melhor é para empatar com o Carlos Ferreira. Entende da escrita direitinho, entende da fala. Primeiro ponto. Esse, Emília, foi bacana. Só que a Emília errou uma coisa. Tinha que levar o Carlos Ferreira para a Secretaria de Comunicação, no lugar do Ricardo Marques, que não entende porra nenhuma de comunicação. Não entende. Se tirar os puxa-saco que ele botou lá, acaba com ele. No dia que Emília administrava, sentar para administrar, que até agora ela só está administrando com inimigos. Sabe que está rodando na internet, né? Não vou passar aquilo aqui não, já mandaram para mim, não vou passar. Mas o que está rodando na internet aí é ruim para Emília. Emília tem que sentar, escolher a equipe dela, que ela não escolheu ainda direitinho, para administrar. Se colocasse o Carlos Ferreira na comunicação do município, não tinha picuinha, como tem agora. Mas não adianta que eu sei das coisas. Não preciso de comunicação de ninguém para saber das coisas. Então, o primeiro ponto é parabenizar a Emília Corrêa por ela criar 2 secretarias de comunicação. A dela, pessoal, quem vai comandar é Carlos Ferreira, e a do Ricardo Marques, ele está com a turma dele, preparando uma candidatura futura. Lembro a Emília Corrêa e Ricardo Marques que isso aí é dinheiro público. Não pode estar botando alguém porque o outro não está fazendo nada. Ou manda Ricardo Marques. Primeiro a Emília tirou o Ricardo Marques do encontro da administração, botando ele para uma secretaria que diz que não tem dinheiro, mas tem comunicador para caramba. Não tem dinheiro, mas tem carro comissionado para cacete. Aí a Emília Corrêa agora vai ser pela primeira vez. Nem Edivaldo fez isso. Olha, nem Edivaldo Nogueira fez isso. Emília contratou o Carlos Ferreira, repito, é bom, Carlos Ferreira é bom pra caramba. Se tivesse na comunicação, estava melhor do que está aí, para ser o secretário pessoal dela, o porta-voz. Nem Lula, porra, tem um porta-voz. Quando você bota porta-voz, é com medo da imprensa, é com medo do povo. É um filtro, né? Quer filtrar. O cara que ela botou lá é bom. O Carlos Ferreira é bom pra cacete. Aprendi muito com ele. Tenta aprender, né? Com os bons, como Carlos Ferreira. Agora, isso aí não é de Ricardo Marques, nem de Emília Corrêa. Ela está montando a equipe dela de comunicação, que é dele. Porra, isso é dinheiro do povo. Isso é dinheiro do povo. Esqueçam que vocês foram oposição. Vocês agora são situação. Vocês estavam sacudindo pedra. Vocês são vidraças. Formou uma equipe
Primeiro, Ricardo Marques botou os inimigos de Emília. Sou eu que estou dizendo, não, é internet. Só que eu não vou passar nada de ninguém aqui, viu? Nem mando que eu não passo. Botou os inimigos lá com o Ricardo Marques. Emília não tem a comunicação que ela quer ter. Colocou agora Carlos Ferreira. Deve ser membro da igreja, né? Não sei. Independente disso, mas é amigo, né? Ninguém coloca inimigo. Quer dizer, entre aspas, às vezes bota, né? Porque a Emília não queria esse povo que está aí. Que Ricardo Marques botou. Lembra de João? É. Uma arruma de inimigo. Fraquíssima a comunicação de Emília. A não ser para a comunicação para as outras emissoras, né? Que vão atrás da notícia mesmo, porque está, né? Estão sendo beneficiados, Até alguns. Não está tudo junto, né? Está todo mundo junto. Antigamente, na eleição passada era todo mundo inimigo, né? Está todo mundo junto agora. Então, Emília está formando uma equipe de comunicadores. Já botou o cara da TV Atalaia, está lá. E é cargo grande, cara, de 12 mil para frente, viu? Só tem comunicador nessa secretaria? Só. E a Emília é uma grande comunicadora. Se ela parar de ficar só na internet, passando secador no cabelo, tem a piadinha que ela deu, que o negócio do secador no cabelo, ali é porque tem muita gente secando a administração dela. Se parar com essas picuinhas, andando de bicicleta para cima e para baixo, começar a trabalhar direitinho, formar a equipe dela de verdade. Paulo, você já viu algum ônibus desse elétrico na rua? Não, que eu tenho medo de tomar choque. E chovendo agora? Chovendo é uma merda. Então, essa é a Rádio Jornal, que não tem papas na língua, e principalmente esse programa aqui. Eu falo por mim, né? Uhum. Eu recebo muito bem agora, o Zé Reinaldo vai fechar um novo contrato comigo. Vai renovar? Renovar. E aí, Zé? Um abraço para a família de Felipe Paulo. Estou revisando as cláusulas. Não, e a doutora Regiane Agres, que está fazendo a revisão do contrato. Quem pular fora paga uma multa da porra. Mas brincadeiras à parte, é isso aí. Emília está formando a equipe dela, já botou o cara da TV Atalaia que não larga o programa, que isso é um absurdo, é vergonhoso. O cara estava na comunicação fazendo um programa de jornalismo. Eu espero que Carlos Ferreira também não ganhe um programa em uma emissora dessa para ficar a serviço de Emília, porque para ficar a serviço de Emília, não é da comunidade. Não é? Tem que ser parcial, né? É, velho. Essa é a diferença da maior audiência dessa bagaça. Tá no ar aí, vá! Jornal FM, audiência popular. O povo em primeiro lugar. A rádio no meio do povo é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. São 13h17. Alexandre Garcia, em nome da Legislar. Abraçar meu amigo Ivan Soares da Legislar. Doutor Ivan. Que sofrimento esse Vasco. E o Confiança também, né? Não, a gente chega lá no Devagar, Dragão. né? A gente chega lá no Dragão. O Vasco joga, entregou o jogo. Eu vou assistir o jogo do Vasco. Então foi você que foi o pé frio. Não fui secar, não. Eu fui dar uma força ao doutor Ivan, Anivaldo, ao Wilson. Né? Zé Reinaldo é Vasco também? Zé Reinaldo? Não, Zé Reinaldo é Flamengo. O pai que é Vasco, né? É o pai que é Vasco. Então, fui dar uma força a esse pessoal, né? Eu também sou, né, Paulo? Sofredor. E o Flamengo também tomou uma porrada no Gabigol. Faz parte. O Palmeiras jogou bonitinho, o Vasco, igual cara. a pão, Paulo. Não, o Vasco não ganhou, o Palmeiras não ganhou o Vasco. O Vasco entregou o jogo ao Palmeiras, rapaz. Mas o cara, você viu o jogo? Só parte. O cara chegou a bola, o goleiro deu a bola, o zagueiro deu pro atacante. Que coisa, né, doutor Ivan? Ah, Jesus. É isso mesmo, doutor Ivan. E no sábado não foi dia, doutor Ivan. O Vasco apanhou, Confiança apanhou. Todo mundo apanhou. Mas é igual a pão. Quanto mais bate, mais cresce. Meu Gipão bateu, 3-0. Tá bom, hein? Ou foi o Lagarto que tá ruim? Eu achei o Lagarto que tá ruim. Vamos por aí mesmo, por aí. Boa tarde, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis. A única que garante e antecipa os seus aluguéis. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o preço da soja. Se a China não vai mais comprar dos Estados Unidos, a nossa soja vai valorizar, sem dúvida. Vou falar também sobre o depoimento de Glenwell, lá no Senado. E o Senado não vai investigar nada sobre as coisas graves que ele contou? E a briga entre Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, e o ministro Flávio Dino. Sóstenes tem a seu lado a Constituição, mas só que o Supremo não tem obedecido ao artigo 53 da inviolabilidade de deputados e senadores. E o que vai acontecer agora com Carlos Lupe, depois que se demitiu do Ministério da Previdência? Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
De Sirmione, Itália, Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. Há 35 anos, a Legislar transforma a administração de imóveis em tranquilidade para você. Se você tem um imóvel para alugar, nós garantimos o pagamento do aluguel e encargos, mesmo que o inquilino não pague. Isso mesmo, garantimos o recebimento integral, independentemente da situação. Além disso, somos pioneiros na antecipação de aluguéis, oferecendo um serviço exclusivo no país. Quer saber mais? Pergunte a algum amigo que confia na Legislar ou venha nos conhecer pessoalmente. Estamos localizados na Rua Uruquiza Leal, 290, bairro Salgado Filho. Telefone para contato 79 3234 3636. Legislar, sua garantia de tranquilidade e segurança no mercado imobiliário. Mês de maio, mês das mães. E aqui na RR Bike você encontra lindas bicicletas, capacetes, acessórios, roupas e muito mais para presentear a sua mãe. RR Bike, agora em 2 endereços para melhor lhe atender. Rua Sargento Brasiliano 366 e Rua Major Aureliano 563, bairro Santos Dumont. Acompanhe nossas promoções pelo Instagram rr.bike. RR Bike, pedale essa ideia. Sabe onde está sua Honda nova? Na Maravilha Motos. Aqui você encontra as melhores condições para sair de moto zero. Financiamento facilitado, consórcio sem juros e aquele atendimento que só a Maravilha tem. E tem mais, são 5 lojas prontas para te atender. Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Propriar e Canindé. Oficina especializada, peças originais e tudo o que você precisa para rodar com segurança e estilo. Então não perde tempo, vem pra Maravilha Motos, a sua Honda tá aqui. Jornal FM, audiência popular. O povo em primeiro lugar. Rádio no meio do povo é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. É com muito pesar que a gente registra nesta tarde o falecimento de um dos diretores da jornal, Raimundo Luiz, falando francamente. Raimundo Luiz faleceu agora há pouco, seu sepultamento será realizado, não tem aqui o sepultamento, não mandaram não, né? 11 horas da manhã, mandaram só o velório que vai acontecer na OSAF. Deixa eu ler aqui direitinho. É OSAF da onde? OSAF da onde? Aqui do centro? Não, deixa eu ver aqui. A doutora Marlene, a professora Marlene Calambi mandou aqui. Amigos, Deus deu a oportunidade nessa vida de ter no rol dos verdadeiros amigos o grande Raimundo Luiz da Silva. Há pouco, ele atendendo o chamado divino, voltou à morada eterna. As lágrimas de saudade descem da face, mas a razão ordena ao coração que aceite nossa condição transitória de passagem. Raimundo Luiz faleceu agora há pouco. As nossas condolências para a família do Raimundo Luiz. Ele tem um amigo meu que é genro do Raimundo Luiz. Genro, Custódio Santana. Custódio, um grande abraço para você. Eu cresci ouvindo Raimundo Luiz, falando francamente. Ele comentava o jogo assim, numa calma, tranquilidade. O jogo? Ele era comentarista de futebol. Recentemente, trabalhou, eu acho que uns 10, 15 anos na Assembleia, o Raimundo Luiz. Geralmente quem é comentarista de futebol é bem agitado, não é? Não, mas ele era um comentarista... Elite. Calmo. Não, Elitizado. o estilo de futebol... Não, tem uns caras doidos como o Paulo Roberto, só fala gritando, né? Que eu não aprendi a falar ainda, só falo gritando. Achando que Sua mãe não dizia assim... Porque eu acho que o cara que está me ouvindo, o vizinho não tem rádio. Quando eu grito, aumenta o volume. Ouve, né? Mais um ouvinte, né? É verdade, Raimundo Luiz fez a passagem dele, passou por essa terra e marcou sua vida no rádio sergipano. São 13 horas e 24 minutos. Boa tarde, senhor Luciano Lima Tavares. Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto. Boa tarde, doutora Rejane Agnes.
Vai aqui os meus sentimentos ao colega de profissão, Raimundo Luiz, foi da ME. Diretor de jornalismo, não, diretor-geral, não foi? Isso. Na época do Globo Peixoto, do Alexandre Santos. Eu acho que quando eu cheguei ele já tinha saído já. Contribuiu para o engrandecimento que é hoje a Rádio Jornal. A Jornal vem de lá de baixo, não vem assim. Fez uma base sólida, na base povo. É que Deus conforte os familiares Exatamente. e amigos mais próximos, né? Vamos lá, o nosso devocional de hoje está em Marcos 6:12. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Este versículo descreve a missão dos discípulos de Jesus após serem enviados por ele para pregar o Evangelho. A mensagem central era um chamado ao arrependimento. O arrependimento é o elemento fundamental da fé cristã. Não é apenas sentir remorso pelos nossos pecados, mas, sim, uma mudança de mente e de coração, que nos leva a abandonar o pecado e a seguir a Jesus. É um reconhecimento de que precisamos de Deus e de sua graça para nos transformar. Os discípulos não perderam tempo em proclamar a mensagem do arrependimento. Eles sabiam que as pessoas precisavam ouvir a verdade e tomar uma decisão. A urgência da mensagem é a mesma hoje. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, se arrepender de seus pecados antes que seja tarde demais. Marcos 6:12 nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a nos arrependermos de nossos pecados. Também nos chama a compartilhar a mensagem do arrependimento com outras pessoas, para que elas também possam experimentar o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Meditem nisso com carinho e que Deus nos conceda uma maravilhosa e abençoada semana. É com você, meu amigo Paulo Roberto. Bom, eu quero chamar agora para dar o seu boa tarde, para a gente tratar de um assunto que é importante e que vamos acabar com essa narrativa aí. Ai, Nino vai mandar para mim. Vou mandar para você fica no arquivo. Vai mandar no arquivo. Rapaz, bateu pesado aqui. Vou baixar o vídeo. Aí eu vou baixar o vídeo, porque as coisas podem sair da internet e a gente tem um vídeo. Nós já guardei. Bateu pesado, humilhando mesmo, né? Fazer o quê, botando né? para lá, né? Para lá sempre. Deixa eu botar aqui. Cadê aqui, rapaz? Aqui. Tem uma notícia aqui que é importante eu dar aqui. Boa tarde, doutora Regiane. Boa tarde, Paulo Roberto e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Hoje vamos trazer aqui algumas novidades, né, a respeito desse desconto, desse último escândalo do governo federal, né? Vamos falar um pouquinho aí de como você acessar para saber se está sendo descontado, a partir de quando. Doutora Luciano, mandei para você. Pega essa matéria, por favor. Para a gente acabar com essa narrativa. Porque os caras têm uma narrativa assim bacana. Se você não tiver coração, você... Se abraça a causa, né? Disseram o seguinte aqui, um dia nesse programa aqui. Quem começou foi no governo Bolsonaro. Não. Começou no governo Dilma. E ele botou uma lei... Vamos na cronologia para a gente se inteirar do que está acontecendo. Surgiu agora, né? Foi um boom, né? Uma notícia de que tem aí um roubo de 6,3 bilhões, só que pode chegar a 90 bilhões, viu, Paulo? Não é 6,3 não, pode chegar até 90 bilhões. Por quê? Desde o governo de Dilma, surgiu aquelas associações onde estavam descontando dinheiro dos aposentados e pensionistas, né, através de associações, onde descontava valores aí por volta de entre 40 e poucos reais até 80 e pouco, 90 reais. Então, nesse governo de Dilma, foi onde surgiu 2016, né, progredindo para 2019, quando Bolsonaro assumiu. Só que, ao assumir, diante de várias denúncias que já vinham acontecendo durante esses anos, e Bolsonaro tinha, né, porque ele estava atrás, lá também fazia parte, sabia dessas denúncias, ele fez uma MP, né, a 8791, onde
o INSS era obrigado a, vamos dizer assim, fechar, a brindar mais esse tipo de descontos, né? É a biometria, é a assinatura, para que depois realmente fosse verificada essas situações, né? Para diminuir essas fraudes, como aconteceu agora, para que não fosse afetado os aposentados e pensionistas, que já vinha acontecendo. Só que no valor, né? Num montante, Paulo, vamos dizer assim, um montante aceitável ao momento. Quando, em 2019, ele fez essa MP, essa lei para que pudesse filtrar o máximo possível, que as pessoas não caíssem nesse golpe, fossem levadas a esse golpe, né? E quando foi nas vésperas de Bolsonaro entregar o cargo, que ele perdeu, né, o Congresso derrubou essa lei, que foi em agosto de 2022, não é isso? Onde tinha uma certa, como é que eu posso assim... um muro, né, de acesso, de certa forma, para não facilitar, né, que a lei era para não facilitar acontecer certo tipo de fraude. E quando foi em agosto de 2022, o Congresso Nacional derrubou essa lei, facilitando para que os demais, quando chegassem... Porque o governo já era deles, do Exatamente. PT. Se vocês puderem voltar um pouquinho no passado, lembra que Bolsonaro acabou com a obrigatoriedade do sindicato? Verdade. Da contribuição sindical obrigatória. Então, a partir daí é que esse esquema começou a aumentar, Paulo Roberto. Porque eles tinham que manter, né? É verdade. Só para a gente ter uma ideia aqui, para você ter uma ideia, o que você falou é tudo correto. A Globo News, Sistema Globo de Rádio... Assumiu que existia. Assumiu. E repetiu essa matéria essa semana. Por favor, Luciano. Bolsonaro sancionou a lei que combate as fraudes no INSS. O governo espera economizar quase 10 bilhões de reais com as novas regras. À tarde, o presidente sancionou a lei de combate às fraudes previdenciárias. A expectativa é evitar despesas da ordem de quase 10 bilhões de reais. Sabemos, são extensas fraudes, não é só na Previdência. No seguro-defesa, nós achamos que 2/3 é fraude, no BPC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. De uma série de auditorias iniciadas pelo Tribunal de Contas da União em 2023. Elas foram alvo de seguidas decisões do tribunal. Todos os documentos eu vou centralizar em um deles, uma decisão do ministro Benjamin Zimler, que eu vou mostrar para vocês já, que apontava, já em 2023... INSS, você está sendo alvo de fraude. Os beneficiários, os aposentados e pensionistas estão sendo fraudados por uma série de entidades auditadas pelo Tribunal de Contas da União. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que... Acabamos com a narrativa. A gente já sabia, né? Exatamente. Aí eles gostam dessa narrativa. Foi nada, o cara botou a lei. E quando o Lula chegou, acabou com a lei. Exatamente. Porque o que acontece? Liberou o cofre. Isso o que acontece. Agora, o que a gente quer saber é que esse cara não levou esse dinheiro sozinho. Não. Aonde é que está o dinheiro, Paulo né? Roberto, a gente tem que lembrar uma coisa. Não é da minha época, que eu sou novinha, mas assim, Georgina, lembra de Georgina? Fichinha, Georgina. Só que Georgina roubou cofre do INSS, não roubou o bolso do aposentado e pensionista. Ela foi lá, foi na instituição INSS, não foi... Na época guardava dinheiro no cofre, né? Eu acho. Mas assim, não foi no bolso do aposentado, do pensionista, do trabalhador, né? Porque a pessoa trabalhou para poder receber essa mísera aposentadoria, né? E você viu que o senhor tem muito sindicalista, amigo do rei, né? Sim, lá, lembrando que essa situação... Isso. Todo mundo está aí, no meio. Todo mundo interligado, que são as pessoas que era daqueles sindicatos, que hoje agora são associações, justamente para poder, de alguma forma, manter aquela renda. Para onde vai esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Para essas associações. Agora, assim, meu entendimento como advogado, como jurista, eu acho assim que o INSS tem que responder, isso dizia diariamente, Paulo, porque se é necessário a comprovação que você está fazendo um empréstimo ou que você está fazendo a liberação de qualquer que seja o desconto no seu salário, então, se ele libera esse acesso, tira o dinheiro da sua conta e repassa para essa associação, sem ao menos verificar se essa associação realmente é verídica, que existem alguns casos aí que já foi falado, que tem associação que até as assinaturas estão fraudadas.
Paulo, a assinatura da formação da associação. Então, quer dizer, o cuidado maior teria que ter sido realmente do INSS. Paulo, e verificando, você que está nos ouvindo aí, para saber se você teve, seu descontado no INSS alguma dessas associações, você vai entrar no Meu INSS, vai colocar seu login, sua senha, vai aparecer logo ali benefício e vai ter assim, benefício ativo. Você vai clicar naquele benefício ativo, vai aparecer algumas situações lá e você vai clicar em extrato de pagamento, né? E nesse extrato de pagamento você vai colocar, tem um quadradinho pequenininho onde tem o mês e o ano. Você coloca ali a partir de 01 de 2016 e você vai sentar com calma e verificar mês a mês. Paulo, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Fui verificar o da minha mãe, acho que eu até já tinha comentado aqui, o ano passado. E o que acontece? Minha mãe estava sendo descontada desde o mês 3 de 2023. E só foi cessado porque em setembro de 2024, diante de algumas pessoas que vinham me procurando para poder verificar essa situação, eu fui, por curiosidade, verificar o da minha mãe. Quando cheguei lá, realmente estava sendo descontado. Então, eu fui mês a mês e constatei que, logo no início, eles estavam descontando R$ 53,25. Depois passou a descontar R$ 53,98. Quando foi início de 2024, eles passaram a descontar R$ 57,75, finalizando no mês 9 de 2024, quando eu pedi a suspensão. Lembrando que você pode entrar lá no meu INSS, fazer essa verificação, né, dos meses que estão ali sendo descontados, para você ter a noção desde quando você está sendo usurpado esse valor, né, do seu salário, e você vai voltar naquela tela inicial que eu falei a você, que está lá o benefício ativo, e vai clicar nele, né, e vai aparecer assim, novo pedido. Ao clicar no novo pedido, vai aparecer algumas situaçõezinhas que você vai clicar em excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício. Clicando lá, você vai clicar lá embaixo, confirmar. Provavelmente no mês que vem não vai ter mais esse desconto. Mas lembrando que o governo está passando nas mídias sociais, na televisão, né, e nos meios de comunicação dele, que vai devolver o dinheiro. Mas lembre-se, ele só vai devolver o mês de maio. Vai devolver o dinheiro, vai tirar da onde? Que é esse mês de maio que provavelmente ele vai devolver, porque ainda não tinha repassado para as associações. Por isso que ele vai devolver. Aí fica a incógnita. E os outros meses? Pronto. E nesse caso aqui específico, que é o da minha mãe, que é um caso, né, concreto, é em torno de R$ 1.200, vamos arredondar, R$ 1.200 foi descontado ao longo desse um ano, né, que foi descontado da minha mãe. Como é que vai ressarcir esse valor? Não se foi falado nada, porque eles não vão querer assumir esse débito. O que acontece? Hoje, para o advogado entrar com uma ação, né, não sei como é que os colegas estão cobrando, mas assim, eu indico que você procure a Defensoria Pública, levando esse extrato, né, como eu falei, você vai entrar lá e vai verificar desde quando começou a ser descontado esses valores, levando esse extrato para que a Defensoria entre com uma ação para poder, por danos morais e materiais. O que são esses danos morais? Materiais. Os materiais é aquele que foi descontado, vamos dizer, nesse caso concreto, esses R$ 1.200. E os danos morais é o abuso que você sofreu, porque você foi dilapidado o seu dinheiro, né, Paulo? Então, os danos morais, que hoje, assim, vamos falar assim de forma geral, é muito difícil você conseguir mais do que 9 mil, 10 mil reais desses danos morais. Ele então, não consegue. Vai demorar. E assim, e aquela situação, né? A gente sabe que o judiciário demora um pouco mais, e quando se trata de entidade federal, demora um pouco mais ainda, e assim, vai ter um boom de ações nesse sentido. Então, o que eu quero saber, e daqui a pouco eu perdi aqui, dei um treco no celular, dos nossos deputados federais que votaram contra a CPI. Exatamente. Se o povo de Lula está contra uma CPI, como é que foi em Bolsonaro? Se fosse culpa de Bolsonaro, eles assinavam a CPI, não era? Com certeza. A Iandra, que decepção, Iandra. Votou contra a CPI. Não quer que apure nada, não, né? O Nitinho também votou contra. Foi. Ô, amigo, você que mandou para mim ontem, eu apaguei. Manda de novo aí, essa relação dos deputados que votaram contra a CPI. Se eles estão a favor que não quer a CPI, porque tem gente do governo no meio. Do centrão, a gente vai, né? Olha, vai saber tanta coisa aí. É muita coisa, Paulo. E lembrando que hoje
Já tem o golpe do golpe. Já tem o golpe do golpe, né? Você que porventura teve seu desconto, né? Não dê informações. Aqui, Paulo, isso aqui. Aqui, ó. Aqui, acho que é isso, né? É verdade. Tá vendo? Sua advogada como é. É verdade. Então me dá só um minutinho pra gente chegar aqui. Vá lá. Olha, usar o cartão de crédito com a inteligência, você pode fazer toda a diferença no final do mês. Com um bom planejamento, dá para organizar os gastos e aproveitar os benefícios e ainda evitar dívidas. Vamos agora à Central de Jornalismo do Grupo Jornal de Comunicação, com a repórter Carla, para trazer mais informações sobre como você usar o seu cartão de crédito Banese. Oferecimento. IPVA sem aperto com a MovePay. Parcele até 12 vezes com as melhores condições. Planejamento financeiro. Como usar o cartão de forma estratégica? Organização de gastos para maximizar benefícios e evitar dívidas. Quando bem utilizado, o cartão de crédito pode ser uma ferramenta poderosa para organizar os próprios gastos também, além de acumular alguns benefícios, conforme programas de vantagens, de milhagem, de cashback. Só que sem planejamento ele pode ser um grande atalho para endividamento, O ideal é que a pessoa concentre os gastos fixos e recorrentes no cartão, como o supermercado, combustível, assinatura de serviço, porque isso facilita o controle mensal da receita pessoal e permite uma maior visualização do orçamento, desde que seja acompanhado com frequência o quanto está se gastando. Observar bem os vencimentos, a data de vencimento e fechamento da fatura, porque conhecer a data de fechamento é essencial para otimizar o prazo de pagamento. Ao fazer uma compra, logo após essa data, você terá 40 dias para pagar, o que ajuda muito no fluxo de caixa. Utilizar os programas de recompensas ao favor, como a gente falou agora há pouco, pontos, milhas, cashback, mas sem gastar mais por causa disso, porque cartões com programa de fidelidade, eles costumam gerar ótimos retornos. Então, o ideal é que se concentre o gasto num cartão só. Mas tem que se tomar o controle do limite pessoal, ele tem que ser menor do que o banco lhe oferece. A pessoa tem que saber o quanto ela vai gastar para poder não chegar a ultrapassar o teto que consuma toda a sua renda. E aí a pessoa vai para o endividamento. Evitar